A chave pra mim virou depois da pandemia. Porque até a pandemia eu vinha numa ascensão, assim. E eu via no Instagram, evento todo sábado. Eu disse, nossa, é isso que eu quero, ter evento todo sábado, poder postar todo sábado e tal. E aí, quando voltou os eventos e que eu tinha evento sábado, domingo, sexta, e aquela correria, eu disse, não é isso que eu quero pra mim, porque eu não dava conta. Imagina, tu tem evento no sábado, aí tu tem montagem de evento na quinta e na sexta. Sobra segunda, terça e quarta. Segunda-feira, tu tá moído do evento. Porque no sábado tu ficou 24 horas de pé, então sobra terça e quarta. Terça e quarta, pra ti ter um tempo pra tua família, pra ti conseguir fazer toda a parte administrativa, humanamente impossível. Então, às vezes é bem isso. Tu quer. Aí quando tu tem, acho que não é isso. E aí tu revê se realmente tu quer ter todo o final de semana ou não. Vamos dar uma acalmada, de repente ter uma qualidade de vida melhor, e aí tu diminui os eventos. E comigo foi assim. Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, acho que meu volume ficou mega alto, mas enfim. Estamos de volta com o InfoCast. Eu, Matheus Salvador, meu parceiro aqui. Saiu gritando já, né? Gritando, pra acordar. Sejam todos bem-vindos de novo ao InfoCast. Mais um grande episódio aí de 2023. Estamos no episódio 35, se não me falha a memória. Confere. E... estamos aqui tomando um cafezinho, mais um café. Café especial para pessoas especiais. Estamos com uma ilustre convidada, que depois eu vou dar os meus comentários sobre a nossa convidada, mas primeiro eu vou deixar meu companheiro Matheus fazer as apresentações aí. Beleza. Da Paula. Bem-vindo, Matheus. Valeu, Paula. Bem-vindo. Muito obrigada. Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para mais um episódio, então, né? Sejam todos bem-vindos, como de costume. E recadinhos de sempre, né, galera? Nos ajudem aí a levar a nossa palavra em diante. A gente sempre pede que vocês se inscrevam no canal, deixem o joinha aí, comentem no Spotify, se puderem avaliar quem for do Spotify, aí os fãs do Spotify. E acho que é isso, né? Nos ajudem. No Instagram também, né? @EnfocoStudio. A gente tem postado os recortes lá, então dá essa forcinha aí que a gente agradece. Isso aí, os shorts no YouTube também. Também. Então, direto aí. Lembrando que no YouTube a gente tem todo o conteúdo lá separado por episódios completos, por cortes, que são trechos de cada episódio, e também os shorts, então, que é a mesma coisa que os reels do Instagram. Exatamente. Tá, então vamos lá. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Obrigado por aceitar o convite. Apresentar um pouquinho, a Paula é cerimonialista, trabalha em Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha. E hoje a gente vai desmistificar um pouquinho esse assunto, o que faz uma cerimonialista. Vamos falar mal de fornecedor. Adoro. Vamos entrar e surfar sobre esse assunto aí, que quem está envolvido no mercado de eventos, assim como nós, gera bastante dúvida. Às vezes a gente percebe que os clientes têm bastante dúvidas e confusões mentais aí sobre o que é cada coisa, né? Devo ou não devo contratar uma cerimonialista, né? O que vai fazer, o que não vai fazer. Então, a ideia é essa, a gente surfar um pouquinho nesse assunto. Já botando a diferença entre cerimonialista, celebrante, cerimonialista, decoradora, que também confundem muito. Então, né? Vamos falar um pouquinho sobre. Tá, seja bem-vinda. Apresente-se um pouquinho para a nossa audiência. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui. Quando vocês me convidaram, eu disse, acho que não sei se eu sou a pessoa certa para vir aqui falar. Mas acho que a experiência de trabalhar com eventos e viver tudo isso muito intensamente traz vivências, né? E essas vivências fazem com que a gente consiga falar muito bem sobre o assunto. Me apresentando então, sou Paula Primieri. Eu estou no mercado de eventos há 7 anos. Sou ainda 7 é um número bom. Bom. Já não sou mais um bebê, né? Já sou uma criancinha ali, mas com um trabalho bem formado, um alicerce bem feito. E contando um pouquinho, assim, da história, né? Como eu cheguei até aqui.
Eu saí de Caxias com 18 anos, não fui morar no exterior, só saí de Caxias mesmo, fiquei aqui pelo Rio Grande do Sul. Saí de Caxias em 2013 e 2010 eu retornei para Caxias. Quando eu retornei, eu não sabia muito bem o que fazer da minha vida, porque eu não tinha uma profissão, não tinha feito faculdade. E aí eu comecei em busca de ter a minha vida profissional, né? Já tinha uma filha de 1 ano e meio e ali eu tinha que, então, me virar. Comecei numa empresa pequenininha, aí fui para uma outra um pouquinho maior e sempre no intuito de chegar a trabalhar com eventos. Porque de 2013 a 2010 eu trabalhava com casamentos, mas não de uma forma remunerada. Então, eu ajudava os casais a fazerem o casamento, mas sempre, tipo assim, não, vamos lá, eu ajudo e tal, e monta cortejo, ajeita lá a recepção. E aí, quando eu retornei para Caxias, eu queria muito tentar entrar nesse meio, não sabia muito bem como, se eu ia fazer convites, porque eu também tinha um pouco de habilidade manual, assim, os aniversários da minha filha, sempre eu que me metia e fazia. Até que eu fui num casamento de uma amiga minha e tinha o cartãozinho de um cerimonialista na mesa. E eu, vou falar com ele. E aí falei com ele, me ofereci para ser uma assistente. E ali eu comecei a auxiliar mais de um cerimonialista. Até que em 2016 eu trabalhava na Guerra Implementos. Sim. E aí o meu coordenador pediu para mim fazer o casamento dele. A partir desse momento, eu fiz o casamento dele, chamei uma amiga minha para me ajudar, né, no dia do evento. E aí, no final, quando eu coloquei o casal dentro do carro, no táxi, não era Uber ainda, era táxi. Nossa, parece que faz muito tempo. E aí, quando eu coloquei eles, que eles foram embora, eu olhei pra Fran e disse, eu não largo mais isso. É isso que eu quero pra minha vida. E aí, a partir dali, eu comecei a divulgar pra fazer, né? Pra fazer eventos. Foi pouquinho, né? 2016 eu fiz esse casamento, que foi em maio, dia 14 de maio, ou 16. Mas foi em maio de 2016. Aí, 2017 eu já fiz 3, 2018 eu já fiz 6, e a coisa foi aumentando. Foi tomando forma. Foi tomando forma. E hoje estamos aí. Estamos aí. Você conheceu 2016? Não, depois 18? Não lembro. Por aí. Eu já tava aqui. Já tava aqui. Sim, já 17? tava aqui. É. Já tava aqui. 17 eu vim pra cá. Porque então... eu fiz o casamento que o Bruno fez a parte da filmagem. Esse casamento foi início de 2018. Então foi 2017. Pode ser. Bem provável. É. E ali, bom, a gente sempre conversou muito sobre, né? E eu sempre tive muito foco, assim, no que eu queria, a maneira que eu queria crescer e a maneira que eu queria fazer o meu trabalho. O jeito, a conexão que eu queria ter com os clientes, que eu... algumas coisas a gente vai vendo, isso dá certo, isso não dá, tu vê de outras pessoas, isso não é legal. E eu fui criando a minha maneira de organizar. Isso dá certo, seguimos assim, isso não deu, vamos tentar modificar. E foi dando muito certo, assim. E aí, a cada casamento que passava, eu ficava um pouquinho mais exigente. Ou chata, de acordo com alguns fornecedores. Agora eu sou chata mesmo. Agora, Deus me livre. Então, e eu vejo que cada vez mais os casais que chegam até mim é por isso. É pela exigência que eu tenho e bato o pé e acho que as coisas têm que sair daquele jeito. E é isso. E estamos aí já há quase 7 anos. Nesse tempo foram 70 eventos, mais ou menos. E seguimos. Agora tentando diminuir um pouquinho, ter uma qualidade maior, conseguir atender mais rápido todo mundo, né? Mas automaticamente daí tu tem que diminuir a quantidade. Então a ideia é ter mais exclusividade e mais personalização dos casamentos. E tamo aí. É muito louco isso, porque é uma curva, né? E eu acho que isso também se aplica à fotografia também, né? A gente começa e a gente quer fazer mais. Aí tu chega num ponto que tu tá fazendo um monte e aí tu quer fazer o processo contrário, né? Diminuir os eventos, mas agregar mais valor, né? E isso é muito real. E acho que quando isso acontece é um sinal de crescimento, né? Acho que é quando tu fica naquela ascendência de fazer mais e teu valor vai diminuindo e tu vai fazendo mais. Acho que daí
algo tá errado, né? Ou, a não ser que seja uma estratégia que seja assim, né? Mas aí eu vejo que tu precisa de... Quanto mais eventos tu faz, mais estrutura tu precisa, mais tu precisa se envolver. E mais tu perde o controle também. Também. Né? Porque para ti conseguir fazer muitos eventos o meu trabalho que 90% do evento é antes. Então, esse antes, para te conseguir organizar de uma maneira bem organizada, com muitos eventos, tu vai ter que ter uma secretária, tu vai ter que ter alguém que te ajude. E dependendo, tu começa a perder o controle, porque nem todo mundo tem a mesma cabeça que tu, nem todo mundo vai entender o quão importante é fazer de determinado jeito, detalhe, né? Mas é muito engraçado, porque assim, a chave pra mim virou depois da pandemia. Porque até a pandemia, eu vinha numa ascensão, assim. E eu via no Instagram de cerimonialistas de fora, aqui do Rio Grande do Sul, evento todo sábado. Eu disse, nossa, é isso que eu quero, ter evento todo sábado, poder postar todo sábado e tal. E aí, quando passou ali o período crítico da pandemia, que voltou os eventos e que eu tinha evento sábado, domingo, sexta, e aquela correria, eu disse, não é isso que eu quero pra mim? Não é? E ali virou a chave. Então, ali eu decidi que não queria evento todo final de semana, porque daí eu comecei a perceber que era cliente, Paula, tu conseguiu ver tal coisa? Eu, não consegui ainda, porque eu não dava conta. Imagina, tu tem evento no sábado, aí tu tem montagem de evento na quinta e na sexta, sobra segunda, terça e quarta. Segunda-feira, tu tá moído do evento, porque no sábado tu ficou 24 horas de pé, então sobra terça e quarta. Terça e quarta, pra ti ter um tempo pra tua família, pra ti conseguir fazer toda a parte administrativa, humanamente impossível. A não ser que tu tenha outras pessoas. Que não é a minha ideia, né? A minha ideia é eu falar com os casais, com os clientes, eu atender e eu estar a par de tudo, porque eu sou levemente centralizadora. Então eu preciso saber de tudo que vai acontecer. Então ali virou a chave. Então às vezes é bem isso. Tu quer. Aí quando tu tem... acho que não é isso. E aí tu revê se realmente tu quer ter todo o final de semana ou não. Vamos dar uma acalmada, de repente ter uma qualidade de vida melhor. E aí tu diminui os eventos. E comigo foi assim. Isso aí é legal porque isso mexe com... É questão de posicionamento, né? Porque, tipo, tu se posiciona... Pra te dar esse salto e tu... vou fazer menos casamentos com mais valor. Tu tem que se reposicionar. Porque muda teu cliente, muda tudo, né? Tudo. Mas é legal ver que isso seguiu uma evolução, né? Eu falo porque eu acompanho desde o começo, né? Desde o comecinho. E, inclusive, a Paula foi a cerimonialista do meu casamento, né? Super indico. Por favor, né, gente? Foi legal, da minha experiência como noivo, tá do outro lado, ver isso acontecer de fora, sabe? Tipo, porque normalmente tu vê de dentro as coisas acontecerem. Tu tá no bastidor, né? Tipo, a gente, como fotógrafo, a gente tá junto com o cerimonialista no bastidor. Então a gente vê as coisas que estão acontecendo. Tu vê o perrengue, tu vê tu vê o negócio que não dá certo, daí tu, né? Tu tá ali. E quando tu tá do lado do noivo, tu vê e não vê, né? Porque muita coisa tu não enxerga. Porque se tu deixa o teu olho no bastidor, tu não aproveita o momento que tá acontecendo, né? Então, tipo, eu lembro que no meu casamento eu larguei o celular e eu, tipo, cara, eu quero só respirar esse dia e viver o que tá acontecendo aqui. E eu não vou olhar pros fornecedores como fornecedores. Vou olhar... Vou deixar eles trabalhar, não vou incomodar ninguém, sabe? Porque é muito louco. Mas... Até pra te ter a experiência, né? Exatamente. Porque o que eu mais prego dentro disso é que tu tenha uma experiência na parte da organização, uma experiência gostosa. Porque não adianta tu ter... uma organização péssima, pesada, cheia de problema, e aí chegar no dia, 100%, tu não vai conseguir aproveitar o teu evento. Então, tudo começa já na organização. Então, tu tem essa experiência gostosa na organização, e no dia tu também tem que ter uma experiência boa. Então, é conseguir relaxar e aproveitar. Claro que, às vezes acontece de um noivo que é fotógrafo, ele não tem a camisa do casamento, aí é um imprevisto, né? É um detalhe que aconteceu, que ele ficou sabendo do problema, né? Mas então, no mais, tá tudo certo. 5 minutos antes de eu casar, né? Não, 5 minutos não, mas foi na hora que eu me investi que eu vi que eu não tinha camisa. Deixa eu falar, acho que era 4 horas.
Eu lembro que era 4 e pouquinho. Porque eu queria me vestir e descer pra recepcionar o pessoal. E eu lembro... O pessoal ia chegar 4h30. Eu lembro que quando tu me ligou, eu meio que calculei. Bom, se ele sair daqui até ele chegar em Caxias, até ele voltar, sabe? Então, acho que era por ali, umas 4 e pouquinho. Umas 4 e pouquinho. Mas eu queria fazer um paralelo a isso que... claro que eu desde o começo sabia a importância de ter uma cerimonialista no meu casamento, né? E eu jamais abriria a mão disso porque foi o que me garantiu paz e tranquilidade pra casar tranquilo, né? Mas eu senti e vi isso na pele no domingo, porque eu fiz um casamento no sábado, né? Fotografei o casamento no sábado. Aí no domingo eu tava meio morto, assim. Mas aí domingo tinha minha família, tinha meus pais, tava todo mundo ali, né? Já tava todo mundo em Caxias. E aí eu fui lá na casa dos meus pais no domingo. E aí eu passei o domingo inteiro lá com os meus pais, com minha irmã, com meus sobrinhos que estavam lá, que fazia mais de um ano que eu não via eles, né? E aí eu lembro que chegou tipo 9 horas da noite, eu acho que nós tava lá no pai e na mãe, e aí eu me dei conta de, cara, eu só posso estar aqui com eles hoje, aproveitando sem estar pensando no casamento, porque eu tenho uma cerimonialista que tá cuidando de tudo. Porque se tu não tem, cara, tu tá pensando se o docinho vai chegar, se o cara vai estar lá pra levar o som, se... E o que aconteceu com o móvel? Ou tu tá lá montando o bagulho, né? Das duas, uma, né? E aí eu disse, cara, é isso que às vezes as pessoas não se dão por conta na hora de fazer o seu evento, que a paz do evento tá na mão da cerimonialista. Sabe? É isso que às vezes quando a gente faz reunião com os noivos, a gente tenta passar pros noivos. Às vezes tem muitos noivos que chegam pra nós e tendenciosos a não contratarem uma cerimonialista. E aí a gente tenta reverter isso de todas as formas possíveis, né? É porque eles enxergam meio que... como é que eu vou explicar? É como se... Nossa, que exemplo. Mas é como se tu estivesse dentro de um buraco, né? O casal tá dentro do buraco, ele vai enxergar só um pedaço de luz, que ele olha pra cima, é aquilo que ele enxerga. O que ele tem que fazer? Ele tem que contratar o quê? Um fotógrafo, filmagem, um celebrante, a decoração, o som. As coisas óbvias, né? Exatamente, é isso que ele enxerga. Só que quem tá lá em cima sou eu. E eu enxergo todo um universo de possibilidades. E aí não é só a questão de contratar. Tu tem muitos, mas muitos outros detalhes que envolvem isso. E vamos dizer que tu não tenha cerimonialista e não dê nada errado. Chegue no dia, tu consiga, sei lá, quem ajeitou o cortejo, quem recepcionou os convidados, deu tudo certo. Ah, não precisava mesmo. Só que se tu tivesse alguém, seria muito melhor. A tua experiência no dia seria muito melhor. Tem coisas que tu teria visto e tu não viu porque tu tava pensando ou fazendo alguma outra coisa, que nem tu disse. Tu tava com a tua família. Eu acredito que as pessoas que não contratam uma cerimonialista não saem de dentro do processo. Vão chegar no dia, vão ter que levar alguma coisa. Vão ter que... Cara, eu, que não tava dentro do processo, meu carro não cabia uma mosca dentro de coisa que eu levei no dia, né? E eu só tinha medo de esquecer alguma coisa. Eu fiz uma lista das coisas que eu tinha que levar, né? Isso que, cara, era coisas que, né, eu tinha que levar porque, né? Mas não era, eu não tinha aquela obrigação de, tenho que levar essas coisas até tal hora lá, sabe? E eu imagino quem não tem ninguém pra assessorar isso, tu tem que fazer tudo, tu tem que levar tudo, tu tem que montar, tu tem que, sabe? Eu não encostei a mão em nada, sabe? Das coisas que estavam acontecendo aí, nem quis opinar, né? Porque eu combinei comigo mesmo que eu não ia incomodar ninguém lá no dia, né? E tentar dar pitaco, não. Cara, eu confio 100% nas pessoas que estão aqui e deixa eles fazer, eu tô... Né? Mas isso é bom, porque é uma maneira que tu teve de aproveitar. Eu sei que... Tu já tem preocupação, mesmo tu tendo, e tu confiava em todos os fornecedores, nós tínhamos ótimos fornecedores, mas tu tem preocupações que não tem como. O tempo. Tu tinha a cerimônia ao ar livre, o tempo tu tinha recepção ao ar livre. Então não é só a cerimônia, tu tinha recepção. A recepção tinha sofá, que não pode molhar, tapete, mesa de madeira. Então... E eu saí de casa e tava chovendo, né? Não. O teu casamento não, 7h30 não tem. Da manhã, eu saí da garagem e tava caindo o mundo. Não assim, tem ó. explicação. Eu digo, meu Deus do céu. Não, deixa eu contar essa partezinha. Era segunda o casamento, né? Então nós tínhamos a montagem, começou no sábado.
Segunda era 14 de novembro, terça era feriado, gente. Isso. Eu não sou magnata pra ele casar não é na tão segunda, louco tá? assim. Só um pouquinho. E aí a montagem começou no sábado. Sábado chovendo. Quando eu cheguei pra acompanhar a montagem do evento, o cara do som disse pra mim: Paula, onde é que vai ser a cerimônia? Eu disse: onde a gente programou? Aí ele: não vai rolar? Vai chover? Eu disse: não vai chover. Fica tranquilo. Vai ser lá. Ele: Paula, eu tenho experiência. O tempo assim, vai chover. Eu disse: não vai, fica tranquilo. Banquei. Domingo, também. E domingo que a gente falou, né? Que tu me mandou mensagem, né? No WhatsApp, acho que foi domingo. Né? Domingo. E aí pedindo que linha nós seguia, né? E aí domingo tava aquele chuvisco que parece que vai seguir a eternidade. Inteira, né? Aí, e de novo, aí veio o decorador. Aí o Edu: Paula, a gente vai ter que mudar a cerimônia. Eu digo: não vamos. Vamos manter lá, vai ser lá. Vai dar certo, não vai chover. Segunda-feira, eu chego pra montagem do evento, acho que era umas 8 da manhã, chuva, má chuva. Eu digo: que droga, né? E aí nós tínhamos a parte da recepção, que tava toda dentro do espaço, e tu tinha que botar pra fora, só que com chuva não dava. E aí, e aí? Vamos esperar. Acho que vai parar de chover. Foi indo. Quando a primeira foto que eu mandei pra vocês, eu lembro, só tinha aquilo ali azul. Mas eu foquei ali, tirei todas as nuvens de volta. Tinha só aquilo ali azul. Tirei e mandei. Pra trás tava tudo preto. Preto. Aí eu mandei dizendo: vai rolar. E foi. Cara, detalhe. Isso era de manhã, às 9. Acho um pouquinho depois. 10 horas, por aí. E a gente saiu de casa, a gente foi no Jeff pra se arrumar, né? Uhum. E aí tava chovendo, né? Nós já tava meio que desiludido, assim, com o negócio, né? E aí quando tu mandou a mensagem, a Priscila: olha, a Paula mandou uma foto, olha, tá azul, vai rolar. Cara, eu fiquei pensando assim, eu digo: bom, né? A Paula disse: tá feito, né? Lá não tá chovendo, né? Porque e era um pedacinho do céu, assim, ó, muito pequeno. Eu só mandei a foto. Eu acho que eu não mandei, eu postei. A primeira eu postei. Eu sei que a Priscila viu, ela viu na hora. Assim. Eu marquei, postei, que daí ia ver, e daí ia dar aquela coisa. Aí tá. E daí foi. E aí foi abrindo. Aí começamos a montar a recepção do lado de fora. E quando vocês entraram, tava o sol lá, né? Maravilhoso. E, diga-se de passagem, qual que era o horário do convite? 5h27. Pergunta que horas... Pergunta tu, que horas começou? Eu lembro que eu tava esperando pra entrar e eu lembro que tu me mostrou a hora. Podemos começar? E aí eu olhei, era 5h27, né? Eu digo: beleza, vamos começar, né? Mas assim... Pontualíssimo. Pontualíssimo. E aí que tá. Existem coisas que não precisa. Se eu começasse 5h30, ia ser o fim do mundo? Não ia. Não. Tipo, o horário do convite... era representativo por ser algo diferente e tal, mas não que necessariamente tinha que começar às 5h27 em ponto, certo? Agora, não foi legal? Foi. E é um pontinho da experiência que causou em vocês. Então, é sobre isso. Pra mim, serviu pra dizer assim, tipo, cara, 5h27, deu tudo certo. Sabe? Que loucura, né? Tipo, tá tudo certo. Tu tá começando exatamente na hora que tu falou. Porque eu na minha cabeça, 5h27, a gente colocou o horário representativo. Na minha cabeça, eu disse: cara, se a gente começar 5h30, 5h20, tá tudo certo, sabe? A gente tem uma margem, tudo, sabe? Então tava tudo... Mas tu começar às 5h27, eu me lembro que 5h25, por aí, eu tava tomando uma dose de uísque, porque eu tava nervoso, né? E aí, mas eu nem me dei conta, assim, que a gente tava bem certo no horário. E quando tu me mostrou que eu vi 5h27, assim, eu digo: cara, 5h27. Aí largou a música, assim, eu digo: não é possível, né? E foi. E claro, né, temos que dar os méritos a todo mundo, porque eu não consigo começar às 5h27 se o maquiador não faz a maquiagem dentro do período que seria o certo, se o fotógrafo prende a noiva mais tempo lá pra fazer foto e daí dá uma atrasadinha, que já aconteceu, se o pessoal da música não tá a postos. Então,
É um monte de fornecedores que envolve para mim conseguir fazer acontecer. Então, ali a gente já deixou pronto os músicos 10 minutos antes, ó, vamos começar no horário. Já fica uma pessoa minha lá do lado dos músicos pra dar ok. No que eu disse, ó, mostrei no tablet, tá aqui o horário. Vamos começar? Vamos. Solta a música, soltou a música e foi. Então, não é uma pessoa. Eu não faço nada, entende? É um conjunto de fornecedores que fazem com que tudo aconteça e anda, e flua. Na verdade, tu é o maestro, né? Tu orquestra tudo para que as coisas aconteçam. É isso aí. E é bem isso. É bem isso. Às vezes é difícil, porque dentro, vocês, para apresentar o trabalho de vocês têm algo para mostrar. Vocês têm foto, vocês conseguem mostrar um álbum, vocês conseguem isso. Como que eu vou mostrar meu trabalho? É difícil, né? Então... Por mais que tu fale dele... Entende? Porque o meu... ok, eu vou explicar o meu trabalho, mas é uma vendedora querendo vender o seu serviço. Então, a pessoa acreditar que eu falar que precisa por causa de A mais B mais C, pode ser que eu esteja só tentando enganar ela, entende? Então, é bem difícil. Mas, isso é muito importante entender. É uma pessoa que vai regendo todo mundo. E se todas essas pessoas entenderem isso, a coisa flui. Claro que tu tem que ter uma cerimonialista competente, com visão, pra fazer isso. Senão, não adianta, né? E eu sempre digo, e inclusive eu mencionei esses dias para um fornecedor, nós estamos do mesmo lado da corda. Não é um cabo de guerra, onde tu vai puxar para um lado e eu vou puxar para o outro. Todo mundo vai puxar para um mesmo lado. Sim, em prol do cliente. Exatamente. Entende? Então, se eu tiver que carregar a cadeira porque ia chover e não choveu e vamos fazer a cerimônia ao ar livre, todas as minhas meninas, a gente vai carregar a cadeira. A gente vai pedir para garçom carregar. Então, é todo mundo em prol disso, né? Então, é confiar. E que os fornecedores também têm que confiar na gente, não é só o casal. Os fornecedores têm que... Tudo bem, se chove no teu casamento, eu ia ouvir do cara do som, ia ouvir do decorador, viu? Eu falei que ia chover e tal. Mas tudo certo, estamos aí pra isso, né? Aí teve também, eu lembro que tu nos pediu no domingo, né? Tipo, mantemos o plano ou mudamos. A gente poderia ter mudado o plano já no domingo, né? Mas daí todos nós estávamos confiantes que ia dar certo. Que ia dar sol, né? Que ia dar sol. E aí a gente meio que aí assumiu o risco, né? De que também... É uma briga. Eu digo que cerimonialista tinha que ter insalubridade. Principalmente quando tem casamento ao ar livre. Porque o processo, a tensão, a responsabilidade sobre nós é algo que ninguém consegue entender. Eu sempre tento, no dia do evento, tomar a decisão sozinha. Se eu vou mudar, se eu vou pra dentro, se eu fico no externo. Um dia antes, a gente conversa, se acontecer, o que vocês querem, né? Que foi o que eu fiz. Porque o que acontece? Tu pensa assim, eu decido ir pra dentro. E chega no dia e dá sol. Solão. Entende? É uma frustração pro casal enorme. Sim, agora, você não tem como mudar, reverter. Não tem. Que tu montou. Se eu mantenho fora, começa o cortejo sem chuva e na metade começa a chover. É um pepino, O que tu faz, né? Tipo, tem lugares que é fácil os convidados sair daqui e ir pro coberto. No teu caso lá, pensa. A cerimônia era lá no meio do gramado. Sim, então, é isso que eu digo de ter, principalmente quando é ao ar livre, ter a confiança na cerimonialista. Ela vai fazer o possível para realizar o teu sonho. Por isso que tem lugares, por exemplo, que eu não trabalho. Locais, né? Que eu não trabalho. Por quê? Porque tu tem que decidir se vai ser ao ar livre ou não na quinta-feira. Aí com a nossa previsão de tempo louca, tipo, quinta-feira tu olha, tem previsão de chuva. Então vamos fazer interno. Mas o casal sonhou com o externo. Chega no sábado, no solão. Né? Entende? Solão, Então, a gente segura ao máximo que dá. Às vezes, a gente segura ao máximo, não dá. A gente tira e dá e vai fazer lá fora, às vezes sem tudo aquilo que poderia ser. Mas fez ao ar livre. Sim. Então, é um jogo, a cabeça aqui dá uma pirada, assim. Tá louco. Dá uma pirada. Cara, eu sempre, todos os casamentos que a gente faz, eu sempre fico pensando
Tipo, claro, a responsabilidade do fotógrafo é enorme também, porque a gente não tem outra chance de fotografar aquilo. Então, tipo, perdeu um momento, perdeu, não tem volta. Não pode pedir pro cara repetir, né? Entrar de novo, não. Mas, cara, a responsabilidade do cerimonialista é absurdo, assim. Porque envolve tudo que tá acontecendo no dia do casamento. Tudo que tá acontecendo ali. Então, às vezes, a gente já, por estar no mercado também, já passar por várias situações, assim, a gente vê que tem muita gente que tá despreparada, assim, às vezes de na hora não saber como fazer, de como reverter aquilo, de como lidar com aquele imprevisto, né? Eu acho que o cerimonialista tem muito disso, né? Tipo, de lidar com o imprevisto e com o previsto, né? Tipo, que às vezes o cara não se ligou. Por isso que eu acho que eu admiro muito no teu trabalho, é que tu é muito minuciosa no detalhe, sabe? Tipo, nas coisinhas que às vezes parecem pequenas, mas no fim lá pode dar um... Né? Tipo, cara, eu não consigo entender como pode existir um cerimonialista desorganizado, sabe? Acho que... E tem muito, assim, sabe? Mas eu acho que essa hora eu vou me retirar pra não falar besteira. O que... Eu tive um noivo uma vez, numa reunião, uma chamada de vídeo. Fui apresentar meu trabalho. E aí, lá pelo final da reunião, ele disse, Paula, qual que é o imprevisto mais recorrente que tu vê nos casamentos? Me pegou, assim, de surpresa. Aí eu disse, me dá um segundo, deixa eu pensar. E na hora não me veio nada recorrente, tá? E aí, o que eu falei pra ele foi algo que eu estava vivenciando, já fazia uns 3 eventos, e que era de um fornecedor exclusivo. E aí eu falei pra ele, olha, não me vem nada à cabeça mesmo, assim. O que eu posso te dizer é o que tá acontecendo, já aconteceu 3 eventos em sequência que eu tive com um determinado fornecedor. E que não era bem um imprevisto, mas era uma coisa recorrente que ele não levava tudo que estava no contrato. Então, se eu pedia 60 cadeiras, tinha 40. Isso me incomodava. Para cerimônia. Mas não senta todo mundo, não interessa. Eu pedi 60, eu quero 60, o casal pagou por 60, eu quero 60 e ponto final. E coisas desse tipo. E aí eu falei aquilo, e depois a gente terminou a reunião e eu fui pensar. Porque qualquer cerimonialista da vida que tu vai conversar, ou até fornecedores, eles vão dizer, não, tem que ter uma cerimonialista para resolver todos os imprevistos, porque tem imprevistos muito grandes, e se não tem uma cerimonialista... Só que eu não tenho coisa grande assim. E aí eu fiquei pensando, qual o pior imprevisto que eu tive? Qual o pior problema que eu tive? Qual o pior perrengue que eu tive no dia do evento? Eu não tenho algo muito uau pra contar. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque eu já tive fornecedor que não era bom. Eu já tive fornecedor que não era organizado. Então... teoricamente, podia ter dado já alguma coisa feia. Deu algumas coisas erradas em função desse tipo de fornecedor. Mas enfim, daí ali eu fiquei pensando. E aí, o que eu fui me dando conta? As pessoas tratam tudo como imprevisto. Qualquer problema que dá no casamento, foi um imprevisto que deu. Aconteceu, foi imprevisto. Só que tem muita coisa que a gente consegue prever antes. Tô tendo uma boa organização, pensando, parando, ok, vou focar nesse casamento, vou visualizar o casamento. E aí tu começa a visualizar tudo, Eles vão chegar, eles vão pra cá. Se eles forem pra cá, o fotógrafo não vai ter espaço pra bater foto, entende? Só que tudo é tratado como imprevisto, só que tem muita coisa que tu prevê. E eu acho que é por isso que eu não tenho algo tão sério, porque eu tento... eliminar o máximo possível de problema que pode dar no dia. Só que, claro, para isso tu tem que ter tempo, pensar, organizar, tudo bem, bonitinho. Para isso tu tem que ter menos eventos, porque daí tu tem tempo para organizar bem cada evento. E aí eu fui me dando conta disso. Por exemplo, tu tem 50 convidados confirmados, tá? Tu tem mesa posta. O que é mesa posta? É cada pessoa ter o seu lugar na mesa, né? 50 convidados. Tu vai montar um layout do evento com 50 lugares? Não. Eu sempre deixo uns 3 a mais. Por quê? Se a fulana traz o namorado que não era convidado. Se o Beltrano traz o filhinho de 3 anos que
a princípio, ele não confirmou. Eu preciso ter lugares a mais. Pô, daí se aparece o que não confirmou, né? Também. Também. Bem comum, eu acho. Sei. É raro, mas acontece sempre. O penetra. Penetra. Então, assim... Já confirmado, né? Não tá na lista teu nome aqui. O que aconteceu aqui? Então, o que acontece? Primeiro é o jogo de cintura na recepção, que aí a minha menina vai olhar lá. Opa, esse nome não tá na lista. Só que pensa tu olhar pro convidado, vai que seja um erro do casal, que acontece também. Às vezes o casal esquece de botar a pessoa na lista e convidou, entende? E aí a gente já tem um jogo de cintura ali. Só que se eu não tenho nenhum lugar a mais em nenhuma mesa, pensa a correria. É garçom pegando cadeira, suplá, prato, talher, faca, garfo, taça 1, taça 2, taça 3, guardanapo. E aí, já gerou todo mundo vai ver. Ali, né? Fora a mudança, que vai ter o cara sentado, tu vai ter que pedir com licença. Vou botar... Todo mundo vai perceber que deu alguma coisa errada. Então, é um imprevisto? Mas tu consegue mitigar, né? Entendeu? Então, antes do evento, a gente já tenta evitar que no dia aconteça isso. E eu nunca conto pros casais que eu deixo lugar a mais. Eu nunca conto. Teve uma vez que eu falei e o casal disse não. A gente quer o lugar certo, porque senão vão achar que faltou convidado. Expliquei o motivo, eles não quiseram e deixei certo. O que aconteceu? Precisei, na hora, colocar um lugar a mais. E daí vai, pega prato, pega taça e tal. Então, é esse detalhezinho, esse tipo de coisa que é tão pequenininho e que não é o fim do mundo chegar na hora e pegar tudo e botar a pessoa ali. Mas se dá pra evitar, a gente evita. Vou dar um outro exemplo, que é muito, muito claro. Eu tenho uma empresa de gastronomia que disse pra mim que tinha que servir a comida a partir do momento que as pessoas começassem a pedir. Bom, eu tenho um protocolo. O meu protocolo, ele é bem bonitinho. Todos os horários certinhos. Tá lá o horário do início da janta, 8h20. Finger food, mas tudo certo. 8h20 começa a janta. Antes disso, eu tenho uma mesa de antepassos, o convidado pode chegar ali comendo e tudo certo. E aí, esse fornecedor disse pra mim, não vai dar certo, porque antes das 8h20 vai ter convidado que vai vir aqui e vai pedir comida, porque a comida era feita, os convidados conseguiam enxergar, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, não vai acontecer. Eu já fiz evento assim e não aconteceu. Por que com ele aconteceria? À medida que a gente foi conversando, chegou lá no final, ele disse, bom, mas as crianças vão vir pedir, como já aconteceu em vários eventos que eu fiz, e eu dei uma combuquinha de risoto, então isso a gente vai fazer. Aí eu, tá aí. O que acontece? Eu pensando com os meus botões. Eu tenho uma criança que vai lá, pede uma comida, o cara dá um ramecan com risoto, a criança sai pra comer, o adulto, opa, tem risoto. Vai ver, né? Aí o que vai acontecer? Claro, o convidado vai lá pedir. Claro. Entende? Então, isso é um exemplo que, tipo, cara, não é um imprevisto. É só tu pensar antes. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Qual a reação dos convidados em relação a isso? Então, tem muita coisa que a gente consegue prever e resolver antes. Mas aí eu vejo uma mente bem matemática da tua parte. É quase que um algoritmo, né? Tipo isso. Então... Várias variáveis, né? Porque é uma coisa que a gente não vê muito, ou vê um pouco ao contrário disso no dia a dia de eventos, que é justamente as pessoas deixarem o troço meio que rolar, sabe? Ou não pensar nesses imprevistos, digamos assim, que são previsíveis, né? Dá menos trabalho, né? Ou tipo, então, beleza, se o fornecedor disse que vai acontecer isso, beleza, então deixa ele fazer assim. Né? Só que aí tu ia investigar o porquê daquilo que gerou aquela dúvida na cabeça do cara. É poucas pessoas que fazem isso, né? É que o que me incomoda? Eu não sou uma pessoa perfeccionista, tá? Não sou. Principalmente se tu vai na minha casa, se tu convive comigo diariamente, não sou uma pessoa perfeccionista. Tipo, o meu excelentíssimo eu não sou. Mas no evento, eu sou. Sim. Então, o que acontece? Eu gosto de ter um protocolo, então eu tenho um protocolo com horário para tudo. Então, o fotógrafo vai receber lá o cerimonial, tem o horário que a noiva chega, o horário que começa a maquiagem, o horário que a noiva tá pronta,
E assim vai. E eu mando pra todo mundo, pra todos os fornecedores saberem tudo que vai acontecer no dia, tá? Mas eu quero que tudo flua. Eu não quero que o convidado perceba o que vai acontecer no próximo passo. Não ser muito mecânico também. Isso aí. Né? Só que pra fluir, eu preciso que todos os fornecedores cumpram. Na mesma página. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que ele me diz que o convidado vai lá e vai reclamar porque ele quer comida e a comida não tá pronta, eu não quero que isso aconteça. Tá, como é que eu faço pra isso não acontecer? Se nunca aconteceu, porque se acontece uma vez, na próxima não vai acontecer, né? Mas se nunca aconteceu comigo, o porquê que contigo acontece? Então eu preciso investigar pra isso não acontecer. E dito e feito, então o que se bateu o martelo? Não se serve a criança. Tem mesa de antepastos. Então a gente tem um monte de coisa na mesa de antepastos, né? Aí as crianças vão certo, né? Vão certo. E vão adorar. Tu vai ter pãezinhos, tu vai ter geleias e um monte de coisa. Então, ali é uma coisa que... E é engraçado, porque é certo que vai acontecer, né? Só que tu tem que pensar no trabalho do outro. Esse não é o meu trabalho. Eu não tenho que pensar que o cara da gastronomia tem que fazer de tal maneira. Isso é o trabalho dele. Assim como, tu é o fotógrafo. Eu não tenho que pensar que como foto... vai fazer a foto. Isso é o trabalho de vocês. Só que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que eu tenho que pensar no trabalho de todo mundo para que o evento flua da melhor maneira. E isso vai em tudo. Eu tenho os noivos parados no centro da pista porque a gente vai começar a dança. Antes de levar eles pra pista, eu já falo com o cara do som. Entendeu? Já falo com o cara do som, já digo pra ele deixar a música no ponto. Ok, vamos lá? Vamos lá. Botei eles, dou ok no radinho pras gurias, solta a música. É tudo muito natural, né? Agora, tu bota o casal lá, tu já avisou o cara do som. Manda soltar a música, não solta. Não, e às vezes até a gente vê isso bastante na fotografia, assim, né? Tipo, cara, óbvio que a gente como fotógrafo, a gente tem que estar atento nas coisas que estão acontecendo. Mas, cara, às vezes tu tá lá botando uma pilha pra carregar, sei lá, qualquer coisa assim, tu não viu que o cara vai entrar na hora da dança. Cara, tem muito cerimonialista que, cara, deixa o cara lá. Não, né, gente? Começa o negócio, tipo, larga a música quando tu vê, tu tá lá, sabe? Tipo, sabe, não acontece tanto com a gente, mas já aconteceu, sabe? Sim. De tipo, Não, vai ser daqui meia hora. 5 minutos depois, bum, larga a música. Como assim, sabe? Mas então, é umas que coisas tem... assim... Acontece bastante, sim. Acontece. Imprevistos acontecem bastante. O que salva é que a gente tá muito ligado, às vezes. Ou um ou outro tá sempre ligado no que tá acontecendo, sabe? Eu diria que a maioria tem imprevistos. Tipo, o que eu digo que não acontece é de dar merda, sabe? Não. Tipo, acontece de acontecer, a gente se dá conta e tá, sabe? Junta as coisas, vai, sabe? Mas que seria muito mais tranquilo muito mais se a fluido, pessoa viesse, agora a gente vai fazer a dança. É simples, cara, sabe? Tu entende? Eu me lembro de um detalhe que nós estávamos um dia num evento, eu e tu me comentou um negócio que me chamou a atenção, que eu disse, cara, eu jamais pensaria nisso. Tu me falou que uma das tuas meninas entrou no banheiro testar as descargas. Vá. Esse cara, testar a descarga. É uma coisa simples, mas tu tem um banheiro só e a descarga não tá funcionando. Imagina a dor de cabeça. Imagina o impacto que isso dá num evento, sabe? E é um detalhe, assim, que, tipo, cara, a maioria não deve lembrar disso, sabe? Não. E assim, vamos dar os méritos pra Samantha, porque eu aprendo, eu tô sempre disposta a aprender. Então, a cada evento eu aprendo. Por isso que eu digo que se acontecer uma coisa num evento, no outro não vai acontecer. Pode ter certeza disso. Se depender de mim, né? E eu tenho um checklist de coisas que as meninas têm que ir olhar. Confere quantidade de pessoas por mesa, confere se todos têm garfo, faca, blá, 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 que já aconteceu. Viu? Falei que eu ia quebrar isso aqui. Coisas que às vezes acontece de faltar, enfim, alguma coisa. Taça. A gente já conferiu e tinha taça com marca de batom. Isso não é o nosso papel conferir, entendeu? Mas a gente confere, porque Deus me livre. Imagina. Enfim. E aí... Pega uma mulher meio ciumenta ali já. Né? Que é isso? O cara chega com a taça limpa, né? Uma marca de batom. Como Quem assim? que é a sirigaita? Onde é que tu tava? Tu foi no banheiro mesmo? E aí, no primeiro evento que a Samantha fez comigo, a Samantha foi olhar as cargas. Eu não pedi pra ela.
Ela foi, olhou e disse, Paula, tem uma descarga que não tá funcionando. E tu conferiu as descargas, conferi. Eu disse, cara, tu é boa. Gostei. E aí, a partir dali, eu comecei a botar no checklist. Então, mas assim, méritos da Samantha, obrigada. Mas eu poderia... ter ignorado a informação. E não, coloquei no checklist. Agora, todo casamento tem no cronograma. Olhar todas as descargas. E aí, se não tem como resolver, bota uma plaquinha já tem uma plaquinha lá que não funciona. Olha se tem papel, olha... Repito, tem coisas que não é nossa obrigação. Só que se a gente não faz, fica muita coisa por fazer. Não, e quanta coisa você não consegue antecipar de problema por causa disso. Aí pensa se um noivo ou uma noiva, né, vai chegar lá no salão no dia e vai testar a descarga. É isso aí. E aí tu tem um banheiro com a descarga. Aí vai o primeiro lá dar uma cagada, pronto, não utilizou o banheiro, né, cara? Acabou com a festa, né? Tá, e se eu disser pra vocês, pensa assim, ó, o que vocês fariam se acaba a água durante o casamento? Acabou a água. Água, não água. De pia? Água encanada. Aí tu não tem água nos banheiros, com 200 convidados. Torneira, nada. Cozinha, zero. Nada. Então, assim, repito, tem coisas que tu prevê, tipo luz. Tu pede pro casal, pode ser que falte luz, a gente pode contratar um gerador. Se faltar luz, tu tem. Só que se não faltar, é um gasto, tipo, é um dinheirinho que foi lá pro ralo, né? É um dinheiro que tu jogou fora. Mas aí tu dá opção, né? Tu dá opção. Agora, a água, eu vou dar opção pro casal. Tu quer um caminhão, um tanque uma pipa de água? Ali fora. Entendeu? Um poço artesiano. Lá no... Que loucura! E aí eu tive um casamento que... Bom, esse casamento... E aí faltou água. E eu tava lá na igreja e as gurias mandando, Paula, não tem água. A gente já foi, já falou com fulano, já falou com o Beltrano. Eles disseram que vai voltar e não volta. Foi voltar água umas 10 horas da noite, tá? Já tinha recepção, já tava na janta. Só que aí, repito, é um conjunto. Aí tu tem as minhas meninas que tem o feeling. Tu tem, né? E um jeitinho e tal. Tu tem o pessoal da gastronomia que disse, Paula... Ao invés de fazer tal coisa, eu vou usar água pra tal, que é principal. Tu tem o pessoal do bar... água pro pessoal tomar. Tipo isso. Cerveja. Aí tu tem o pessoal do bar. Paula, a gente não vai fazer tal coisa pra não gastar água, pra tentar economizar pra cozinha que precisa mais do que nós. E a menina do banheiro, a menina da limpeza. Eu não sei como ela deixou o banheiro cheiroso, maravilhoso, porque as pessoas vão no banheiro, entendeu? Então é um conjunto, teve muita gente que nem percebeu que não tinha água. Então, só que é uma... Isso sim, eu considero um baita de um imprevisto. Porque tu pode prever, mas é algo que tu... O que tu vai fazer? Né? Não tem o que fazer. E claro que quem teria que resolver é o local, né? Uma baita estrutura daquela, eles tinham que dar um jeito. Mas resumindo, depois deu tudo certo. O negócio da energia foi uma coisa que eu assumi no nosso casamento. Assumiu. Né? O risco. Não tinha gerador, né? Não tinha gerador. E eu disse, cara, se faltar luz... Mas é que aí também tu trabalha com a estatística, né? Só que Aí tu pensa, cara, dá uma zebra, falta luz, tudo que tu programou no dia fica comprometido. Banda, tudo, porque não rola nada. Sim. Acaba com a festa, né? Se falta 2 horas de luz, fudeu. Porque tu tem a opção de, se faltar luz, tu pegar o gerador ainda. Mas até o gerador ser carregado, até chegar no lugar... É 2 horas que tu perde de festa. E aí o pessoal já meio que... Né? Mas esse da água, faltou luz também. Faltou luz na cerimônia. Não, o negócio foi louco. Não. Foi louco. Ainda, o casal era muito de boa, assim. Mas faltou... A cerimônia era 6. 15 para 6. Faltou luz. Mentira! Não, foi na hora de entrar. Tava com o cortejo pronto. Devia faltar o quê? Uns 5 minutos para 6. Faltou luz. Aí eu, droga, esperei 5 minutos, nada. Ainda que a iluminação cênica era bateria. Então eu tinha uma iluminação na igreja. Falei com a Paola, que ia cantar. Eu disse, Paola, vai na capela? Vai. Digo, beleza. Fui lá, falei com a noiva, que já tava no carro. Eu disse, tu quer que eu espere? Só daí vai escurecer? Ou tu quer que eu siga? Paula, faz o que tu achar melhor. Eu disse, beleza. Vou esperar até 6h15. Se não voltar a luz, a gente vai sem luz mesmo. 6h13. Voltou a luz. Nossa, foi assim, ó. Eu já tava, voltei com o cortejo e tal. Digo, bom, vamos ir sem luz. Já preparei o pessoal. 6h13 voltou a luz. Eu disse, corre.
Vamos entrar de uma vez e foi, e entrou. Chegamos na recepção, não tinha água, né? Beleza, tal. Aí teve a janta, foi pra pista de dança. Aí a gente ia fazer a dança dos noivos. Coloquei o casal ali. Pode soltar música. O DJ foi soltar, deu 3 segundos de música. Acabou a luz. Em lugares diferentes, tá? O primeiro que faltou luz foi lá na capela, que foi, tipo, muito longe da cidade. E depois na recepção, que já foi aqui mais central. Faltou luz. No que faltou luz também, não ficou escuro. Teve gente que nem percebeu que faltou luz. Porque acabou daí a música, nisso a gente brincou, eu brinquei com os convidados, ainda, é só pra criar expectativa, não sei o quê. Fiquei ali com os noivos, nisso o cara do som foi lá, ligou o gerador, porque tinha gerador, acionou o gerador, deu 2, 3 minutinhos, iniciou a dança. Então, acontece? Acontece, mas de todos os eventos que eu fiz, eu precisei de gerador 3 vezes. Pois é. Então é mais raro, assim. Mas acontece, e é bom que tá todo mundo ligado pra saber o que fazer e, tipo, vamos fazer funcionar. Eu sou uma pessoa muito prática. Deu errado? Tá. Depois a gente conversa o porquê. Sim. Agora vamos resolver. Tu fez o buquê, e tudo que eu tô mencionando aqui, coisas aconteceram, tá? Tu fez o buquê totalmente diferente do que a noiva pediu, depois a gente entende o porquê. Agora, tu refaz ele e vamos fazer acontecer. Então, eu sou muito prática, assim, no dia do evento. Só que eu preciso de fornecedores que me acompanhem, senão é mais difícil. O nosso perfil de fotografia também, se a gente não resolver rápido as coisas, deixa o bonde passar, né? Tu deixa o bonde passar e se foi. Então, tem que estar esperto com as coisas, né? E resolver. E ter um senso de resolução, cara? Tipo, né? na hora, tipo, deu uma zebra, resolve do jeito de outra que forma, dá. De outra forma. Pensa, muda. Por isso que, tipo, pra nós, fotografia, cara, fotografia não acontece se tu não tem luz. Se tu não tem luz, sabe? Tipo, se tu tá no breu, tu não tem luz, o fotógrafo não tem luz, não acontece. Não vai. Foto, né? Sabe? Não existe foto. Mas, cara, beleza, não tem luz. Mas se eu tenho luz, eu faço a foto acontecer. Sabe? Então a gente tem que ter luz. Que é uma coisa que tu tá prevendo. Que é uma coisa que tu tá prevendo, né? Então, a gente teve eu lembro até hoje, o Bruno Krieger fez um casamento que faltou luz na igreja também. Na São Pelegrino. São Pelegrino. Né? E, cara, ele fez o trabalho dele acontecer. Olha ele só. Tava preparado. Aí que tá. Sabe? Então, se tu pega um cara despreparado que não sabe o que fazer na hora, fudeu. A chance de dar merda é gigante, né? Então, aí entra essa questão tudo de ter fornecedores que estejam comprometidos em fazer a coisa acontecer. Mas sabe? aí eu queria... É nesse ponto que eu queria chegar, assim... Eu já tenho outra pergunta, não. Tá. Não, vou fazer, vai lá. Quer? Não, vai, toca. Não, então deixa que eu continue, né? Porque o que acontece? Acho que aí a gente chegou no ponto de, por que eu preciso investir, né? Ou numa cerimonialista... Por que o preço do fotógrafo não é R$500 e o outro é 10 mil, sabe? É nesse ponto que eu acho que tem as nuances aí que a gente vai entendendo as relações do que acontece. E pra ti, assim, normalmente os noivos já vêm, digamos, preparados, assim, ou eles vêm meio cruz. E tu vai... Bem cruz. Educando eles. Normalmente eles vêm sem ter a mínima ideia do que é um custo de casamento como um todo, assim. O que eu entendo... Quem é fotógrafo já vem despreparado com o custo. E o que eu entendo, assim, por exemplo, iniciando ali a questão do Bruno ali, por exemplo. Tem gente que, vou ser cerimonialista, vou ser fotógrafo. Não é só tu ter o aparato, né? Não é só tu ter uma câmera, vou comprar uma câmera top. Não é só isso. Ser cerimonialista, vou ser. Cara, não é só ter vontade. É mais que isso. Não é, na minha visão, não é qualquer pessoa que pode ser fotógrafo, não é qualquer pessoa que pode ser cerimonialista. Só um parênteses, esse é o ponto, sabe? Porque a gente já falou em outras coisas, em outros episódios também, que, tipo, não existe a barreira de entrada, né? É isso aí. Não existe. Então, tipo, qualquer comprei uma câmera, vou ser fotógrafo de casamento. É isso aí. Vou fazer um curso na internet, vou ser cerimonialista.
É isso aí. E não eu né? gosto de organizar evento, organizei a festinha do meu filho. É bem por aí. É bem por aí. Mas segue tua linha. Né? E não é, tu tem que ter visão. E não é todo mundo que tem visão. Não é. E pode ser que tu tenha visão pra outra coisa. Mas pra fazer um evento, não rola. E aí que a gente entra nessa questão de que tem gente... vai entrar por onde? Ah, por aqui. Não sei. Não sei, tu que sabe. Não é assim. Tem que ser pensado antes, né? Eu lembro de um evento que eu fiz que tinha... eu organizei até a questão... Nós tínhamos 5 crianças e eu organizei até quem ia entrar primeiro, nome da criança, a idade, o que ela ia levar. E aí, esse outro que eu participei que não era meu, não sei, entra todo mundo junto. Como assim entra todas as crianças junto? Tudo certo. Literalmente fode com o fotógrafo. Entra todo mundo junto, isso, cara. Larga todo mundo, abre a porteira ali. Abre a porteira, o fotógrafo lá na frente, se fode. Mas o quê? Daí tu fica só olhando. Se o cara não tá ligado e não fica um do lado e um na frente, tu não faz foto. Aí que tá. E cara, tudo bem não pensar nisso, mas tu entende o quanto pensar nisso faz diferença? Entra uma criança por vez, bonitinha, ou duas, uma do ladinho da outra. E é pra mim, isso é tão básico, saber e lembrar. Tanto que eu peço até o nome, e tu deve lembrar disso, o nome, qual balão, qual flâmula, qual plaquinha essa criança vai levar. Porque de repente o casal tá esperando que determinada criança leve uma determinada plaquinha, só que ele não se ligou de falar isso pra ti. E tu não perguntou. A criança não vai saber, né? Entendeu? Aí a criança vai estar pelos pais. E daqui a pouco vai dizer, não, é esse aqui, sabe? Não é aquele ali, né, cara? Aí que tá. E é tu que precisa. E isso é experiência. É a experiência que o casal vai ter. Então é bem isso. Não é só vou ser. Tem que ter uma visão. A experiência, claro, tu vai adquirindo. Claro. Fotógrafo de casamento. Cara, tu tem que trabalhar com fotógrafo de casamento antes de ser um fotógrafo de casamento. Tem que. Pra mim tem que. Fazer luz, carregar a mochila do cara. É isso aí. Porque eu já tive casais, inclusive, um foi teu, que quando eles fecharam comigo, eles já tinham um fotógrafo, eu olhei o Insta e disse, cara, esse cara não tem uma foto de casamento. Eu lembro. Aí eu pensei, e a visão? E tu saber que normalmente nesse momento a noiva vai virar pro noivo, vai ter o voto, tu tem que ter um diferencial, entendeu? E daí aconteceu no pré-wedding, se percebeu isso e, Paula, realmente a gente não quer, vamos pegar um fotógrafo da tua indicação. E aí deu tudo certo. Quem não tá no casamento não sabe dessas coisas. Não sabe. Aí que tá. Não vivencia aquilo, porque por mais que tenha assim, um protocolo bem parecido nos casamentos, tem coisas que, é no feeling, sabe? E tipo, tu perceber, cara, o casamento que a gente fez o último agora, a gente sabia que o noivo ia se emocionar. Então, cara, a gente sabe que o noivo vai se emocionar. Tem que ficar esperto, porque pode ter bastante reação dele, sabe? Às vezes se o cara não tá ligado, ou também não tem esse envolvimento com os noivos, não vai, sabe? Vai passar batido. Ele vai focar na noiva, porque o foco é a noiva. Sabe? E aí talvez ele vai ter um monte de foto da noiva e não vai ter do noivo. Tem que cuidar muito isso. Muito. Eu tive um casamento que a noiva tem muitas fotos e o noivo, foi 5 minutos. A mãe veio reclamar pra mim. A mãe do noivo veio reclamar. E até eu fiquei meio chocada com a situação. E depois eu percebi nas fotos também, assim, né? Eu perdi tua pergunta. Não, era se os noivos, eles vinham mais ou menos preparados ou totalmente crus, né? Não, cru. O que eu percebo? Eu posso falar de valores? Não meus, mas de um conjunto? Sim. Até porque, se eles dissessem não, vocês não iam gostar, né? Aqui a gente fala. Não, aqui é aberta. O que acontece? A gente sabe que existem níveis de profissionais e a gente sabe que tem profissionais que têm um trabalho legal, estão começando no mercado e tem um valor mais acessível, menos oneroso e tudo certo, tu tá começando, faz parte disso. Exatamente, então faz parte disso e tudo certo. Mas dentro de fornecedores que têm um bom custo-benefício, não tô falando os topzera e não tô falando daqueles ruins. Um bom custo-benefício, tem um bom trabalho, um bom serviço, um bom produto e tem um valor legal. Tu vai gerar ali, dependendo da quantidade de convidados, mas ali acima de 80 convidados até
uns 200, tu vai gerar em torno de R$1.000 o convidado, tá? Tendo o casamento como um todo, olha a baita dica, hein? Tendo o casamento como um todo, com fornecedores principais. Claro que se tu quiser começar a botar firula ali, bota uma banda topzera lá, aí a coisa já muda, né? Quer uma vinícola aí que cobra só de locação 30 mil, não vai rolar. Mas assim, coisas mais dentro de um custo-benefício, tu vai gastar ali 1.000 por convidado. Isso é uma dica de ouro, ó. Você sabe que se você tem 100 convidados, dificilmente você vai gastar menos de 100 mil. É isso aí. Consegue? Sim, consegue. Mas aí tu começa a pecar com alguns fornecedores, né? Então, eu já perdi cliente por isso. Eu tenho uma noiva que eu fui conversar com ela para explicar meu trabalho. Quando eu falei para ela sobre os 1.000 por convidado, beleza, na hora ela entendeu. Depois ela disse, Paula, eu não vou fechar contigo, porque tu me falou de R$1.000 por convidado e eu tenho outra cerimonialista que diz que eu consigo fazer com bem menos. Eu disse, tudo certo. Que consegue. Entende? Consegue. Claro que Então, consegue. o resultado vai ser totalmente diferente. É o grau de exigência. Então, se eu apresento o trabalho de vocês que custa X, 2X, e aí eu apresento o trabalho de outro que custa X, e a pessoa olhar para aquele outro e dizer, não, isso é o suficiente para mim? Ok, é o teu grau de exigência e tá tudo certo, né? A gente não sabe o que é caro pro um e o que é... Cada um tem o seu caro, tem o seu oneroso, né? Então, as pessoas vêm, às vezes, pessoas com 200 convidados achando que vão gastar R$20.000 num casamento. E, cara... Dá se tu tiver só gastronomia, mas assim, é muito limitado. E tem muita gente que não tem noção. Não tem noção do valor total, se assusta com o meu próprio valor, isso fica bem claro. Só que elas não entendem todo o trabalho que se envolve. Então, tu vai trabalhar 1 ano para aquela pessoa. 1 ano. Quanto tu ganha num ano de trabalho na tua empresa? Tudo bem que eu não trabalho 8 horas por dia exclusivamente para esse casal. Mas se tu faz uma média, o valor teria que ser assim, ó, muito mais alto. A nossa região aqui, tu não tem muita valorização do mercado de eventos como um todo. Cerimonial, fotógrafo, filmagem, não tem muita essa valorização. Quando tu começa a ir mais para cima, chega a São Paulo, Rio de Janeiro, os valores triplicam. E profissionais que são piores que a gente, assim. Então, é um negócio bem louco. Isso uma vez eu tava conversando com uma galera sobre isso. E a gente ainda não tá a gente ainda tá num lugar bom. Se tu for ver, o Sul tem um valor legal, assim, do mercado de eventos. Mas, claro, não comparado a São Paulo nem Rio. Mas, tipo, lá pra cima, cara, é absurdo, assim. É muito mais baixo que aqui. Tipo, a galera cobra menos da metade do que a gente cobra aqui. É muito barato. Sabe? Claro, não dá pra comparar, porque o custo também deve ser muito diferente. Os eventos devem ser diferentes. É uma proposta muito diferente. Lá o pessoal é bem mais desapegado do que aqui, né? Aqui, claro, o Rio Grande do Sul, a gente tá num polo de galera muito... trabalha pra caralho, que tem um poder aquisitivo maior. Mas são aqui, né? Mas são gringos. São mais aqui. A gente vê aqui na nossa região da Serra, por exemplo, tu parte pra Farroupilha. Farroupilha, tu não consegue cobrar o que tu cobra aqui em Caxias. É bem difícil. Se tu vai fazer um comparativo de valores e de trabalho, é bem disparelho, assim. Agora, tu pega Caxias, Bento, Gramado, até Flores da Cunha, fica um pouco mais parelho. Mas o pessoal gosta de comida boa, gosta de um bom trabalho, um bom fornecedor. Mas é bem difícil fazer eles abrirem mão para ter esses fornecedores, assim. Não vai muito longe, vai a Porto Alegre, já muda tudo, Muda. Né? Tudo. Daqui de Caxias já é outro loucura. mercado, né? O que as pessoas têm que entender a partir do momento que tu decide fazer um casamento, falando de casamento, mas a gente tem aí 15 anos, formatura, né? Sim. Tu tá despendendo um valor alto, né? Pra fazer o teu casamento. Então, às vezes tu... Bem alto. Bem alto. Bem alto. Tu deixa assim, tem gente que deixa Minha Casa Minha Vida, uma casinha, né? No casamento. Cara. Um carro facinho. Popular já foi fácil, né? Um carro vai facinho. Então, experiência própria. Tu investe... nem foi tudo isso. Não, foi sim, sim, foi sim. Chorar, mas... Foi bom.
Então, tu investe nisso. E aí, tu, às vezes, economizar nesses fornecedores principais, cara, isso pode te dar um problema. Pode te dar um arrependimento depois que tu vai fazer, né? Sim, já foi, né? Já foi. Eu tive noiva que veio falar comigo depois do casamento, Paula, que arrependimento de ter trocado e ter contratado fulana. Assim, na cara dura. Sim. E eu, mas o que aconteceu? Porque daí eu gosto de saber, até pra... Eu aprendo com o erro dos outros também, né? E daí me conta, tipo, sério? Tipo, como assim? Umas coisas inaceitáveis, né? Só que daí tu vai olhar, sei lá, 30% do valor que tu cobra. Então, tipo, é uns negócios muito baixo, assim, sabe? E acho, sim, que a gente tem um bom trabalho, um bom produto, serviço, e quem tem que se valorizar. Porque a gente quebra muito a cabeça, a gente não dorme de noite. Cara, pensa a responsabilidade de vocês. Tá louco. Se vocês perdem a foto do casamento, faz o quê, entendeu? Então, é uma responsabilidade muito grande pra gente não ter esse retorno, né, do cliente. E uma coisa que a gente argumenta, eu pelo menos, sempre falo pros clientes, assim, em reuniões, tipo, cara, pensa, orça com outras pessoas. Tipo, cara, Caxias do Sul falando de fotografia de casamento, né? Cara, existem ótimos profissionais, assim, ótimos, excelentes profissionais, sabe? Mas desconfia se tu tiver, assim, uma diferença de 8 para 80, sabe? Desconfia. É difícil. Desconfia. Se tá ali na média, muda um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ok, sabe? Sim. Vai com aquele que tu se identifica, que tu achou a proposta de valor melhor, de serviço melhor, mas desconfia se for muito discrepante, sabe? Porque aí não tem milagre. Tem mágica, né? Não tem milagre. Repito ali, eu entendo que quem tá começando, tipo, eu também comecei, entendeu? E quando eu comecei, o que eu ia fazer? Eu tinha que ter um valor mais acessível para ter um portfólio para começar a aumentar. Então, um pouco faz parte, assim. É uma escadinha, é progressivo. Tu É. vai aumentando, né? Só que aí é um conjunto de coisas que tu vai avaliar. Quanto tempo essa pessoa tá no mercado? Por que o valor dela ainda é baixo assim, né? E aí que entra também a questão da indicação da cerimonialista, né? Tu tem a recomendação dela. Então, se ela te falar, cara, esse aqui não dá, tu vai se incomodar. Tu vai se incomodar, entende? Dificilmente tu não vai. Porque a cerimonialista, ela já tem essa propriedade, ela já tem essa experiência, né? Tanto que eu hoje tenho uns 3 fornecedores que eu não trabalho. Não trabalho. Se tu quiser eles, tu não me tem. Por que eu cheguei a esse ponto? Porque eu vi o quanto meu casal sofreu. Eu vi os perrengues que eles passaram. E aí o que era pra ser gostoso na organização, não foi. Então, não todos eles, mas tá atrelado também ao valor. Porque aí tu tem aquele valor mais baixo, tu contrata porque tem um valor mais baixo, o cara sabe vender e tem live, porque você vendeu. E aí começa com o valor lá em cima e termina com o valor lá embaixo. Né? No início, né? E depois que contrata, o que acontece? Começa a subir, porque tal coisa não estava inclusa e agora isso aqui que eu sei que o valor seria tipo R$300, ele joga pra R$1.000. Podemos falar mal de fornecedor aqui? Então, acontece muito. E às vezes não é nem o valor, às vezes é a experiência, né? Tipo, tu paga às vezes um valor bem parecido do que tu vai pagar pro outro, mas tu vai ver o cara é arrogante, o cara é isso, o cara é aquilo, ou depois na entrega o cara é, sabe? Nossa, que preguiça. E é coisas que na hora é lindo, mas depois tu... Posso falar? Eu tive um casal que contratou um fotógrafo, tipo, assim, conhecido, topzera, assim. As fotos, ok, né? Tipo, 50%, assim, ok. As outras não, mas enfim. E aí, acho que 2 dias depois do casamento, o casal veio falar comigo e tal, e se arrependeram. Pelo trato, pela pessoa, pela falta de humanidade, sabe? Então, não foi só foto. Eles tiveram fotos legais, que deu orgulho pra eles, mas faltou o carinho no dia do evento. Cara, e aí, tipo, o que adianta, né? Aí que tá, e daí tu... Deve ter pago um valor considerável. Aí que tá, aí foi o contrário, entendeu? Tu assumiu pagar aquele valor alto,
que nós teríamos fornecedores que cobrariam metade do valor e teriam um trabalho tão bom quanto. Tu assumiu aquilo ali, mas infelizmente tu perdeu na experiência. A experiência foi uma merda, né? Que droga, né? Então isso me deixa triste, porque eu lembro que na época eu disse, vamos dar uma olhada em outros. Até ofereci, mas não, vamos bater o martelo nesse. E aí já no dia, a gente sente, né? Saca, né? A gente sente. Quando a pessoa chega, tu já, sabe? Porque eu sou muito queridona, né? Não faz coisa errada comigo. Se tu faz tudo certinho, eu sou muito legal. E eu acho que a vibe do casamento é muito boa. Então, eu ter decorador que tá fazendo as coisas numa vibe legal. E, Paula, o que tu acha disso? E vamos fazer. E daí eu vou lá e digo, isso aqui tá torto, vamos arrumar isso aqui. E arruma de boa. E o fotógrafo chega, oi e tal. É uma vibe gostosa. Claro. Quando chega de um jeito diferente, tu já... Droga. Não Sim, percebe, né? Não faz... Não bateu. Não é aquele quebra-cabeça que encaixa todos os fornecedores bem certinho. Então, e aí entra a importância de tu fazer uma reunião com o fotógrafo, conversar, que tem fornecedores que além do orçamento e do trabalho, tu tem que se identificar com a pessoa. Sim. Né? Sim. E aí entra fornecedores que trabalham no dia, cerimonialista, o celebrante, o fotógrafo, a filmagem, o músico. Tu tem que fazer reunião. Tu tem que gostar da pessoa, como pessoa, né? E não só do trabalho. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, Exatamente. assim, tipo, gostou do trabalho, ok, mas vem aqui conversar porque tem que gostar de mim também, sabe? Tem que se identificar. Eu que vai estar lá 12 horas contigo, do teu lado lá. Cara, se não bater o santo, meu... Pensa, a noiva tá ali, chega o fotógrafo, ela vem ele de novo. Não dá, né? Não dá? Então isso faz total diferença, assim. Tá, show de bola. Eu tenho uma pergunta que eu tava guardando. Ia dizer, né? Tinha mais uma. Que é do lance do... Eu lembro quando a gente conversou uma vez que tu falou que tu tava pensando em usar um sistema e tal, pra gerir os teus eventos e tal, e tu me perguntou se eu conhecia alguém que tinha, né, na época. E aí eu disse que, lembro que na época que eu te falei que quando muito a gente recebia o cerimonial antes do casamento, né? E aí, eu, pelo menos assim, recente, assim, que a gente vê, eu acho que tu é a única pessoa que eu conheço que usa um sistema pra gerir o casamento. Tem pessoal que tem planilhas, tem a sua própria organização, mas tu tem um sistema pra gerir os casamentos. Queria que tu fasse um pouquinho sobre isso. É meu xodó. Nossa, como eu amo. Valeu a pena? Nossa, muito. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Antes de tu pegar e testar e tal. Porque assim, tudo são custos, né? Conforme tu vai crescendo no teu trabalho, tu vai gastando mais, porque tu quer coisas melhores. Vocês têm a câmera, tu vai querendo uma câmera melhor, saiu uma câmera nova, tu quer trocar, e faz natural, parte. Né? O meu custo é um pouco mais barato, bem mais barato que o de vocês, no caso. E aí, quando eu pensei no sistema, por vários motivos. Primeiro, fica mais profissional, né? O negócio porque é um sistema de gestão, só que para eventos. Então, fica mais profissional. Para minha organização, é muito bom. Diga-se de passagem, dá muito mais trabalho para mim, porque daí eu tenho... que alimentar ele. Né? Alimentar e assim, por exemplo... 20 dias antes do evento, eu mando um alinhamento para todos os fornecedores, que não é o cerimonial. Esse alinhamento vai para o fotógrafo com as coisas pertinentes ao serviço do fotógrafo, né? Endereço onde a noiva vai se arrumar, horário, blá, 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 coisas do fotógrafo. Para gastronomia, coisas da gastronomia. E isso me tira um tempo enorme para organizar. Eu não fazia isso, comecei a fazer isso depois que eu tive o sistema. Só que fica muito mais organizado. Tipo, com 20 dias antes do evento, tu já consegue arrumar a tua logística, porque tu tem endereço, tu tem horário, antes de ter o cerimonial. Então, isso é muito bom para todos os fornecedores. Não que a maioria valorize, mas tá tudo certo. E aí, o sistema, ele veio para acrescentar muita coisa. Primeiro, esse profissionalismo. Segundo, esse detalhamento a mais, né? Que ele vai... Tudo que tá ali vai muito no detalhe, muito nessas coisas pequenininhas, para não ter perigo de dar aqueles imprevistos no dia do evento. Então, no alinhamento eu mando pedindo pro garçom, pro maître, se eu preciso ter alguma coisa para ele. Aí ele vai mandar, Paula, eu preciso de 2 mesas de apoio.
Se eu não peço isso pra ele, ele vai me falar no dia. Entende? E aí, tudo bem, eu posso conseguir no dia, mas pra que eu vou ter o estresse de correr no dia e pegar uma mesa e ver se tem toalha ou não, se eu consigo já deixar organizado antes? Então, isso é muito bom. O cliente, ele tem acesso full time. Então, é tipo assim, vou dar um exemplo de agora, essa semana. Eu até disse pro Gui, olha que maravilha isso. O que acontece? Tudo fica ali na plataforma. Eles têm acesso a um aplicativo, no celularzinho ali, entra no aplicativo, tem todo o casamento, o valor total que já foi contratado, datas de pagamento. Então, quando chega a data de um pagamento, ele recebe uma notificação avisando que tem o pagamento para fazer. Por enquanto, por e-mail, daqui a pouco vai pelo WhatsApp também. Foi graças a ele que eu vi que eu ia gastar bem mais. Cada vez que eu abria, uma conta aumentava assim. Ai, Jesus amado. Mas muito bom. Do lado dos noivos é muito legal. Eu só gostaria de deixar claro que eu avisei que eles não iam gastar só aquilo que eles queriam gastar. Não, tá tudo certo. Só pra deixar claro. A gente acordou com tudo isso, né? Mas é legal porque ali eu conseguia enxergar lá no fim o quanto ia ser o meu saldo final. É isso aí. Tipo, o que já tava pago, o que não tava, o que já tinha sido contratado, o que tava faltando. Recebi os lembretes, achei muito legal a experiência do outro lado também. E tudo fica ali. Então, tu tem um orçamento, o fotógrafo, tu tem o orçamento dele, tu tem o contrato dele, tudo fica na plataforma. Então, tu não precisa ficar com PDFs ocupando memória do teu celular. Tu entra na plataforma, não lembro se tal coisa tá inclusa no contrato. Vai ali na plataforma, entra no contrato e tu consegue visualizar. Então, é bem legal, elimina papel, né? Então, acho que isso é uma coisa... Hoje tudo digital, Tudo digital, então bem bacana. Tanto que, quando eu ia num evento, eu imprimia todos os contratos de todos os fornecedores pra mim levar, pra caso desse algum problema, não, tá aqui, ó, né? Agora eu tenho tudo ali. Então, já elimina papel. Eu levo um cerimonial impresso, eu levo um cronograma impresso, porque a gente tem um pouco de medo ainda. Vai que não consiga alguma coisa, né? Então, tem mas o tablet, tem o celular, mas vai que, sei lá, né? Fica sem bateria. Sei lá, mas coisa, né? Um que eu imprimo, né? Nem as minhas meninas mais usam. Elas já vão direto no celular. Recepção de convidados, tudo pelo celular. Então, chega convidado, nomezinho, check, entrou, já diz a mesa. Tem até a opção de QR Code. Então, o convidado pode chegar com o QR Code, a gente escaneia, já sabe a mesa, tudo. Então, é uma plataforma bem completa. O que eu ia falar é que, assim, por exemplo, eu pedi um orçamento, que foi o que aconteceu essa semana. Porque daí eu preciso que os fornecedores também usem a plataforma, né? Porque quando eu mando a solicitação de orçamento, vai a solicitação com todas as informações bem detalhadas do que eu preciso e do evento, e vai um link. E daí lá embaixo tem, responda o orçamento somente nesse link. E eu preciso que ele mande nesse link. Quando ele manda, o meu cliente, na hora que ele manda, recebe a notificação. Não precisa que eu, daqui 2 dias, quando eu vou conseguir ver o orçamento, fale pro cliente, tá aqui o orçamento, né? Então, aí o fornecedor mandou o orçamento, o cliente viu. Nesse caso, eu nem consegui ver. Eu não tive tempo de ver. No que o casal viu o orçamento, o casal aprovou, já mandou, porque daí na plataforma tem um chat, pelo chat aprovou, eu já mandei os dados pro contrato, o fornecedor já mandou o contrato direto na plataforma, o casal recebeu, assinou e foi tudo meio sem a minha supervisão, ali foi muito rápido, assim. Então, faz com que a organização seja mais rápida. A gente tá num mundo imediatista. As pessoas querem muito rápido as coisas. Então, eu já sou uma pessoa que eu tento sempre responder dentro de 24 horas. Nem sempre eu consigo, principalmente quando pega final de semana, mas eu tento sempre dar uma resposta dentro desse período. E quando eu tenho a plataforma que o fornecedor manda o orçamento, já cai direto, ele recebe uma notificação, é muito rápido. Eu mando a solicitação agora, a maioria dos fornecedores que já estão dentro da minha mesa, assim, eles respondem no mesmo dia. Então, é muito bom. A plataforma veio pra... E é tudo full time, né? Tudo tu consegue visualizar como cliente, tu consegue visualizar tudo que tá acontecendo. Tem a lista de convidados. Os convidados estão confirmando presença. Quem que confirmou? Tu vai na plataforma, fulano já confirmou, porque é tudo full time. A Priscila ficava olhando direto isso. Vamos ver quem confirmou. Dá uma atualizadinha ali. A experiência, isso também pro cliente. É isso aí. Então, cara, isso pouquíssima gente tem. Eu, pelo menos, né, que a gente falei, não vivenciei isso com outra cerimonialista. Da Serra, eu sei que tem mais uma. Essa é uma plataforma, assim, sabe? Que
faça tudo isso, sabe? É difícil. E assim, eu já tentei convencer gente, tá? Tem cerimonialista que às vezes a gente conversa e eu falo, cara, contrata. Vale muito a pena. Né? É investimento. E teve uma que até ela disse, eu testei, mas não me adaptei. Eu disse, vem comigo, vai lá em casa, eu sento contigo, eu te mostro como é, porque é muito bom. Então, tu paga ali um valor por mês, mas... É óbvio, tem a curva de aprendizado e exatamente. Tu dá o start no negócio, inserir tudo lá dentro, não é assim num piscar, né? E depois... Exige um trabalho. Depende do teu trabalho por trás, né? Exato, mas depois que tá girando, cara, hoje a gente não se vê mais sem sistema, sem CRM, sabe? É impossível. Totalmente dependente do sistema, assim, hoje, porque tudo gira em torno dali. Cara, tu vai mandar pro cliente, tu manda um pedido gerado com os dados dele, descrito o que ele contratou, sabe? Cara, é muito coisa, bom. E muito profissional. Tem gente que não dá valor, eu sei disso. Mas tem muita gente que dá valor. Então, quem tem um pingo de organização, gosta. Transparente, né? O negócio. Eu tenho casais, e não foi um, que logo que pegou a plataforma e viu que tava tudo montadinho ali pra eles... Paula, que legal, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Então, é tudo muito, muito legal. E a organização em si, que nem eu falei no início, né? 90% do casamento é o antes. É aquilo que tu tá organizando, é aquilo que tu tá cuidando, é os detalhes que tu tá vendo. 10% é o dia, né? Então, nesse antes, e que aí a gente inclui montagem de evento, que, tu tá lá, evento sábado. Amanhã de manhã eu tô na montagem do evento. E eu vou sair de lá só quando terminar. Entende? Porque se acontece alguma coisa, tu consegue resolver antes. Tu não chega lá no sábado e... mas não era isso. Surpresa, agora não tem mais o que fazer. Não, tu tem que tá lá. Vai que monte... Bom, já aconteceu um evento de montar a tenda no lugar errado. E aí tu faz o quê? Desmonta a tenda? E aí que tá. É uma experiência. Porque full time eu não acompanhava. Aí lá no início... Eu ia, ficava umas 2 horas, saía, e daí nisso o cara montou a tenda no lugar errado. Na verdade, ele sabia, né, onde era o lugar. Mas tu não tá em cima, Podemos falar mal de fornecedor. Agora a sessão para falar mal do fornecedor. Olha, gente. Não, aí tem isso, aí tem pano pra manga, né? Tem. Na verdade, em todos os ramos, né, tu vai fazer um móvel na tua casa, é difícil. Tu pode dar mastigado com as metragens, tu vai dar algum problema. Eu tava ouvindo um podcast do Thiago Nigro. Sim, nosso concorrente, né? Nosso concorrente. Mas não vou mais assistir. Eu sempre falo isso. Quero você aqui, hein, que nem diz o Danilo Gentili. Ele tava falando com o Gentili, justamente. Era um podcast do Thiago Nigro com o Gentili. E aí o Gentili falou sobre isso, sobre a questão de... Perdi. O que é sempre assim? Sabe o que é isso? Idade. A idade. Não é a primeira vez. O Bruno foi a mesma coisa, tá? Ia falar do negócio do Thiago Nigro. É sempre do Thiago Nigro. Eu acho que tem que parar de mencionar o Thiago Nigro. Eu acho que tá. Era sobre fornecedor. A mesma coisa. Não era sobre fornecedor? É algo que ia dar merda, alguma coisa assim. Sim, tá. Porque ele falou que, cara, tu no Brasil é assim, tu contrata o cara. Tu contrata o encanador pra instalar a patente azul lá na tua casa, na segunda-feira. Aí tu trata com o cara, não, é isso aí, beleza, cara, patente azul, segunda-feira, tô lá na tua casa instalando. Aí na segunda-feira o cara não aparece. Aí na terça o cara não aparece. Aí o cara vai aparecer na sexta-feira com a patente vermelha. Aí ele disse, chega lá na sexta-feira, patente vermelha. Cara, mas não foi isso que eu contratei, não foi a patente vermelha, eu contratei uma patente azul pra te instalar na segunda-feira. Daí o cara, não, cara, mas tu vê, né? Não pode ser a vermelha. Eu vim aqui instalar hoje pra ti porque tu não tá sendo humilde, não sei o quê. É exatamente isso que acontece, que preguiça. Sabe? Tipo, a pessoa sabe que ela tem que ir lá na segunda instalar a patente azul, mas ela vai, deixa todas as coisas, ela deixa pra última hora e vai lá instalar a patente vermelha. E ela te empurra a patente vermelha. Né? Não, e aí uma coisa bem importante. Eu trouxe a patente vermelha pra ti... Mas eu trouxe também um tapetinho, trouxe um perfuminho, não sei o quê. E aí depois tu reclama e diz, mal, tu não cumpriu o contrato. Mas, cara, olha tudo que eu trouxe a mais. Velho, não interessa. Primeiro tu cumpre o que a gente combinou. Depois, se tu quiser dar algo a mais, show de bola. Tu vai fidelizar teu cliente, tudo certo. Agora, cumpre aquilo ali.
Que é o que eu tava falando. Eu pedi 60 cadeiras, é 60 cadeiras. Não é 40. Ah, mas eu levei não sei o que a mais e dei pro teu cliente. O que eu pedi, tu não levou. E aí eu tive convidado que sentou na grama pra ver a cerimônia. E aí? Como é que eu resolvo isso? Eu não tenho como resolver, entendeu? Então, isso é muito sério. E assim, tende a piorar. Que bom pra nós. Não é que somos bons. Tende a piorar. Tu vê pelo estudo das crianças. A minha filha estuda em colégio público. Cara, difícil. Difícil. Então é assim, passa, vai. Aí tem um que nunca vai na aula, assim, vamos passar porque não sei o que, não sei o que. Aí tu vai num campeonato, aí não vamos ter primeiro lugar. Porque senão quem não ficou em primeiro lugar vai ficar chateado, porque as crianças... Cara, tende a piorar. Tende a piorar e muito. E muito. Porque a régua baixou muito. Baixou muito. E aí, tipo, a média é 5. Cara... É isso aí. Passou na média, É isso aí. A concorrência... Se não passou, dá um tapinha e vai. Finge que não vê e tá tudo certo. E aí tem coisas que tu faz que é o básico. Tu pensa, tipo, tá, é o mínimo que eu posso fazer. E as pessoas ficam, uau! Por quê? Porque o resto tá tão ruim. Tá tão difícil, as pessoas não têm comprometimento, as pessoas... fazem de qualquer jeito, fazem por fazer isso, a gente vê em tudo. Agora não é só questão de eventos. Não, Se a gente quiser falar de eventos, a gente fala muita coisa. Mas é geral. É o móvel, é o mercado, é o atendente. Eu fui ver da cortina, gente, quando eu cheguei lá e disse pra recepcionista, eu vim só escolher o tecido da cortina e tal, já tinha um orçamento, ela me levou pra mulher, eu não sei se era porque eu tava mal vestida, eu tava de tênis, de legging, bem de boa. A mulher não me abriu um sorriso. Ela olhou pra mim, pode sentar. Aí eu sentei, aí eu fui explicar pra ela a situação, meio rindo, brincando, porque isso, aquilo. Aí ela disse, tá, qual tecido tu quer? Eu disse, meu Deus, a vontade que eu tinha era levantar e dizer, muito obrigada, eu fiz todas as cortinas da minha casa contigo, mas essa eu não vou fazer. Era a vontade que eu tinha. Ainda que a outra pessoa entrou no meio do caminho e disse, vamos marcar pra mim ir lá medir de novo e tal. Porque senão eu não sei se eu fecharia. Então, de uma maneira geral, é atendimento. As pessoas não sabem lidar com pessoas. Não sabem. Não fazem um esforcinho, né? Nossa, péssimo. Não. Então, eu digo que, assim, tende a piorar. E pós-pandemia, eu acho que piorou drasticamente também. Também o lance da geração, eu acho, também, né? Gerações bem diferentes, assim. Tipo, eu penso que parece que o comprometimento ficou na geração passada, que é a nossa, né? Porque a geração mais nova não tem tanto... Não tô generalizando, né? Sim. Óbvio, mas, tipo, não tem tanto esse... Sabe, tipo... outra coisa do Danilo Gentili que ele falou, cara, tu pede pro cara fazer, eu preciso que tu faça... Que tu troque a capinha do meu celular, né? Aí tu chega lá no final do dia, olha pro cara, tu não trocou a capinha do meu celular? Não, eu não tô com cabeça agora, segunda-feira eu faço. Gracinha. Cara, isso na minha época não existia isso, entendeu? Aí hoje é tipo, tudo é desculpa pra te não fazer, pra te, não vou ficar em casa, e não tá tô tudo bem. Trabalhar, não vou, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Sabe? Aí, senão, se tu, dependendo como tu fala, tu tá sendo ofensivo, sabe? Tu tá pedindo pro cara fazer nada mais, nada menos do que tu pediu pra ele fazer. E aí o cara não consegue fazer isso, sabe? É bem difícil. E não é porque ele não consegue, é porque ele não quer. Sabe? Então é umas coisas assim que é absurdo, assim, tipo, tu vê o caminho que as coisas seguem, assim, e o quanto isso vai impactar no nosso futuro, né? As coisas, como as coisas vão funcionar. E que nem a gente falou, parte dessa transformação foi pós-pandemia, né? Eu sinto mais no nosso mercado, né? Porque é com esse tipo de fornecedor que eu trabalho e que piorou, assim, muito, muito. Atendimento, produto, serviço, muito. Tanto que a ideia é justamente tentar, que se fala muito, e tal cerimonialista tem panelinha. Tem panelinha porque só trabalha com esse, com aquele. Sim. É isso aí. Por quê? Porque o outro não trabalha direito, porque o outro tu já trabalhou e fez um monte de besteira, porque alguém fez besteira e tu sentou pra conversar. Cara, vamos tentar mudar isso? Não, porque eu acho que tem que ser assim. Tá tudo certo, trabalha com outra pessoa.
E faz parte, todo mundo tem as suas panelinhas. A questão é que ninguém fala sobre isso, né? Sim, Ninguém fala sobre, Todo mas mundo todo tem quem mundo tem. indica, né? Tipo, nós quando a gente não tem agenda, a gente tem algumas pessoas que a gente indica que a gente, cara, confia, já trabalhou, sabe que o cara faz uma entrega legal, sabe que o cara é atencioso, sabe que o cara, sabe... Eu não vou indicar uma pessoa que o cara é grosso com o cliente. Exatamente. É o meu nome que tá na reta, sabe? É o meu nome que tá no meio do caminho, né? Aí tu entende o quão importante é o trabalho de uma cerimonialista? Quantas pessoas eu indico? É o meu nome? É o teu nome. Entende? Então, não. Eu não vou indicar um cara que eu sei que não vai fazer um trabalho legal. Não vou. Porque depois o casal vem pra mim e diz... Bah, Paula, mas foi tu que indicou. Eu digo hoje, eu não boto a mão no fogo por ninguém. Não coloco. Né? Porque a gente vê que às vezes as pessoas mudam a cabeça, mudam de ideia e vai saber. Mas assim, eu tenho sim aqueles que nunca me deram problema. E que fazem a coisa acontecer na organização, no contrato. É simples? É simples. Mas fazem. Vocês viram a série da Kiss? Postei hoje sobre isso. Eu gravei um vídeo hoje sobre, falando. Eu assisti 2 episódios e... Não conseguiu ver o resto, eu assisti todo. Netflix e Globoplay. Eu não assisti da Globoplay. Eu vi na Netflix, na verdade eu achei que era uma só. Que era só o da Netflix. No início eu achei... Essa é a dramatização. Essa, eu digo, na minha opinião, essa da Netflix era dispensável, né? Indispensável. Dispensável. O da Netflix... Pra mim, a da Netflix não precisava ter sido gravada. Não precisava. Eu penso assim, se eu fosse da família de alguém... Mas eles estão. Eles estão, né? Eles estão, né? Se eu fosse da família de alguém, cara, eu não ia gostar de ver aquilo, sabe? Porque, tipo, tu reproduziu o que aconteceu no dia. As pessoas não precisam ver de novo o que aconteceu. Sim. Sabe? Tipo, é diferente de tu fazer um documentário e tu falar sobre o acontecido de uma forma documental e tu reproduzir o que aconteceu. Eu fico imaginando pros pais das pessoas que perderam, vendo aquela cena da galera, tipo, eles não viram aquilo, sabe? Sim. Mas ali eles estão vendo o que aconteceu. Por mais que seja ficção, tu tá vendo o que aconteceu. Tu vai imaginar o teu filho lá, entendeu? É muito louco. Pra mim, a da Netflix, zero pra mim. Sabe? Zero pra mim, zero. Não assisto. Eu assisti 3 episódios. Eu já ia dizer que era pra assistir. Eu assisti 3 episódios, mas não segui. A Priscila seguiu até o fim, eu não segui até o fim. Eu vejo 2 lados, assim. Eu vejo o lado de quem, visualizando, vai ter um pensamento bem diferente. Então, apesar de ser punk pra família, que eu tenho certeza que vai ser, assim como acho que também no documentário deve ser punk, e tem uma parte do documentário que mostra o que aconteceu no júri lá, que acho que foi muito pesado pra eles, e eles aceitaram e viram aquilo. Eu acho que a pessoa enxergar o que tá acontecendo, que tem gente que não consegue visualizar, certo? Tu vai fazer qualquer coisa na tua vida. Eu quero uma cortina aqui. Que cor eu vou colocar? Eu não consigo visualizar se uma roxa vai ficar bom, se uma preta vai ficar bom. Então, tem gente, e vamos ir pro lado do fornecedor, dos que foram ali condenados, que de repente tem os seus espaços e trabalham com isso, e que só realmente visualizam e não pode acontecer isso comigo, se eles enxergarem aquilo ali, né? Que é uma representação. Mas assim, não entrando no mérito se deveria fazer ou não, é uma visão. Mas, enfim, vi todo da Netflix e depois eu vi o documentário no Globoplay. Então, se quiserem ver, primeiro vejam no Netflix e depois do Globoplay. Mas se quiserem dispensar, tudo certo também. E aí, como eu disse, eu tento sempre crescer. Sempre ter algo diferente e tal. Hoje eu sou uma pessoa bem exigente, eu sou até um pouco chata com algumas coisas relativas ao casamento, a fornecedores e tal. E aí, eu fiquei pensando, daí quando eu vi o documentário, tá? Eu até pausei e disse pro Gui, eu disse, como é que funciona a questão de alvará? Pedi pra ele, né? Aí ele foi me explicando, tu faz o PPCI, quando aprova, tu tem o alvará dos bombeiros, aí tem o alvará de localização. E aí ele foi me explicando, porque ele tá nesse meio, né? E aí eu pedi pra ele, mas tem uma validade, o alvará de bombeiros e tal? Tem, não sei o que, não sei o que. Eu digo, tá aí, ó. A partir de hoje,
os locais de recepção que eu pedi o contrato, quando eu mando a solicitação de contrato, tem alguns itens que eu peço para estar no contrato. Uma das coisas, eu quero a cópia do alvará de bombeiros. Por quê? Se dá um problema desse num casamento, qual que vai ser a pessoa responsabilizada? Pode ser o local, mas eu vou estar junto, no bolo. Sim. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que tem gente que vai me dizer, eu não vou te mandar o alvará. Que muita gente nem pensa nisso, nem tem ideia Claro disso, que sabe? não. E são detalhes pequenos, mas que eu também não pensava. Eu peço se tem, sempre pedi se tem. Mas eu nunca pedi pra ver. Nunca pedi pra ver. É que tu dizer que tem e tu ter é bem diferente, É bem diferente, entende? Então, na hora que tu quer vender, sim, tenho. O PPCI tá em dia. Não, tá tudo certo. E ali, vendo o seriado, eu disse, pois a partir de agora, eu quero cópia, porque pelo menos eu vou estar isenta. Claro que tu tem o alvará de bombeiros, e aí depois que o cara teve o alvará, ele fez alguma modificação e não fez o PPCI de novo, bom, daí mas pelo menos eu estou isenta disso. Sim. Outra coisa, extintor de incêndio. Quantas vezes a gente não baixou extintor de incêndio? Vixe. Por causa das fotos. Vixe. Acabou. Várias. E os fotógrafos vão brigar comigo, mas nós não vamos mais mexer. Então, e tu entende que são coisas, vamos mudar para melhor. Pensar, tipo, pra te, de alguma forma, montar esconder. e montar em outro lugar. Porque assim, o que acontece? Tu tem o extintor, tu tem a plaquinha. Eu tenho a plaquinha lá. Se o extintor tá no chão, acontece um incêndio tudo escuro, como é que a pessoa vai ver que o extintor tá no chão? Não vai ver. Então, o extintor tem que ficar lá. O que nós vamos fazer para mudar isso? Quando o decorador ou quando eu fizer o projeto decorativo, nós vamos olhar no lugar onde não tem o extintor e a mesa de doces vai no lugar onde não tem a tal da plaquinha e não tem o extintor. Deu. Tu entende? Sim. Então, são coisas pequenas que às vezes tu não tá no meio, tu não se dá conta, mas é viver a vida. É que eu respiro o casamento, né? Então, eu respiro isso. Eu não sei brincar disso. Eu respiro isso. Então, até num seriado que é punk ver, eu tirei um aprendizado pra mim. Tu olhou com outro viés, E aí eu te digo, quando eu falar pro fotógrafo que não pode tirar o extintor, tu acha que eles vão gostar? Acho que não. Eles vão ficar bravos comigo. Mas tá tudo certo. Eu peguei um pouco disso. Faz tempo, assim. Que não... então são coisas que a gente vai tentando melhorar para ter um mercado de eventos melhores, para ter fornecedores melhores e para os nossos casais terem uma experiência bacana e terem um evento legal para eles no dia. Massa. Nossa, encerramos com a Kiss. Gente. Pois é. Polêmico o negócio, né? Polêmico. Eu não tinha falado com ninguém a respeito disso ainda. E hoje eu gravei um vídeo... Eu vi que uma galera tá vendo a série eu e tal, abortei. assim, e aí... É que é punk. Como eu disse, eu sou muito prática, assim. Então, eu assisto tentando não imaginar que aquilo é real. Porque senão tu não consegue. Isso vai te afetando, né? Quando aconteceu, eu não era pai ainda, né? Agora, tipo, olhando com outro olhar... Cara, no segundo episódio, na metade do segundo, pra mim chega, assim, não tem como. É foda porque tu vendo a série, tu vê que... como muitas coisas acontecem no Brasil, não é um erro pontual. É uma sucessão de erros, né? São várias coisas erradas. Aí quando tu abre aquilo, tu vê que muita coisa poderia ter sido evitado... Mas tá se louco. tivesse sido feito certo. E aí não é feito certo por quê? Dinheiro. Poder, e pelo jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Tu tem o cara encostado no fulano, que consegue o alvará, que consegue não sei o quê. E segue que libera assim. pra te funcionar. E segue assim. Até dá uma big merda, quanta coisa né? não acontece assim. Cara, eu acho que, sei lá, não sei em porcentagem, mas boa parte dos lugares não tem porta de incêndio, não tem nada pensado nisso, entendeu? É bem punk. Se tu começa a cuidar, assim, e analisar, claro, algumas coisas foram feitas mais antigamente, só que conforme vai mudando a lei, tu tem que ter, né? Tem prédios, dando um exemplo, prédio da minha sogra, tava desatualizado algumas coisas. Aí foi feito PPCI de novo, teve que se gastar? Sim, porque aí teve que abrir um buraco, não sei aonde, teve que fazer uma porta, não sei aonde. Mas, cara, é isso? Pode ser que não dê nada, mas se der...
Eu lembro que quando a gente se mudou pra onde a gente mora hoje, tinha sido após o negócio da Kiss ali, eles tinham mudado as regras do PPCI, né? E, cara, teve que ter sido adequado um monte de coisa nova. Tiveram que trocar os corrimão, tiveram que trocar um monte de coisa do prédio. Porque não tinha passado no PPCI. Tipo, travou um monte de coisa. Aí, cara, aquele monte de coisas ali eram coisas que não estariam de acordo. É loucura pensar nisso. Na legislação antiga, né? E aí, só foram corrigidos por causa de uma merda que... Eu digo, cara, não matou 200 pessoas ali, matou mais de 1.000 pessoas, porque as famílias daquela galera morreu junto, né? Tá louco. E aí tu vê que o que eu falei sobre aprender com o erro dos outros aconteceu igual na Argentina. Igual. A mesma coisa, o mesmo problema, o mesmo fogo, a mesma situação. E aí é tu aprender. Só que aí entra a questão, tu quer dinheiro. Então, o negócio o negócio funcionando. É tu ter dinheiro. Agora, tá, vamos pensar. Como é o melhor? Qual é o melhor jeito de ter conforto para as pessoas? Se acontecer tal coisa, como que vai ser resolvido? Então, claro, ali juntou um monte de problema. Era um extintor que não funcionou, era o cara que não usou um fogo indoor, por exemplo. Então, era um monte de coisa que se juntou. Sim. Mas se uma delas tivesse sido prevista, só o foguinho. Cara, se tivesse sido indoor, não tinha acontecido. Poderia acontecer em outro momento. 50. Que droga, absurdo, né? Cara, que droga. É foda isso. Que droga. Mas, enfim. Terminamos nessa vibe. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Não, mas massa. Acho que deu um papo muito massa. Deu pra Opa! entender bastante sobre o mercado, sobre tudo que permeia aí, né? Acho que esclareceu bastante coisas. Bastante coisa. E se você é noiva... Assista. Não vou nem dizer pra contratar uma cerimonialista. Me contrate. É porque a Paula não é qualquer uma, né? Se no final desse episódio você não viu o valor em contratar uma cerimonialista... Fala com um noivo. Um noivo que já casou. Porque às vezes os noivos, eles não valorizam a cerimonialista. É mais a noiva que quer. E aí, quando passa o casamento, às vezes o noivo valoriza mais que a noiva. Porque, vamos lá, a gente tira um peso de vocês, noivos, muito grande. Porque daí a noiva centraliza muita dúvida, ansiedade, tudo em mim, entendeu? Então, o valor tá bem pago, tá bem pago. Não, sem dúvida. Pá, tá louco. Maravilha. Vale. E onde é que o pessoal te acha, então, né? @Paula Primieri. Siga lá, curta, compartilhe. Não, mentira, porque eu não tenho YouTube. Mas e pra nós não esquecer de falar, né, que a gente tava tomando um café. Mais um café. Né? A maior cafeteria de café. A maior cafeteria do Brasil. De cafés. Eu ganhei especiais. Um pozinho, bem gostosinho. Se você quiser conhecer mais, os 18 do Forte em frente a Croações. Isso. E no Instagram, procure por Caxias Mais Um Café. Exatamente. Ou Mais Um Café do Brasil inteiro aí. Com certeza na sua cidade deve ter uma. Exatamente. É topzera. Para os apreciadores de café, né? Fechou? Feito, Carreto. Fechou, gente. Valeu. Obrigado. Até o próximo.